Oiê, seja bem-vindo ao canal Café com Palavra e Crochê. Um cantinho acolhedor, um cantinho para você desacelerar um pouco, ouvir a voz de Deus e aquecer o coração, porque a palavra de Deus, ela aquece os nossos corações. E hoje você vai sair daqui com o coração bem quentinho, com o que Ele preparou para nós. Assim como você, hoje eu também estou aqui terminando uma produção de panos de prato. Já tenho muitos feitos, minha mesa aqui, você está dando para vocês ver, está dando para ver um pouco, né? Tá cheio. São mais de 30 panos de prato. Deixa eu te dizer uma coisa. Diante de toda essa correria, eu me peguei pensando o propósito do canal. Quando o Senhor colocou o desejo no meu coração, e eu disse, mas eu vou falar de crochê, do que é que eu vou falar? Porque eu estou muito ligada hoje ao crochê, né? A minha segunda profissão, minha segunda fonte de renda. E aí o Senhor colocou o desejo no meu coração, né, de desacelerar um pouco, trazer um momento com Deus, e isso tem se confirmado no nosso meio. Vou falar agora no meio das crocheteiras, as que eu conheço, aquelas que mandam mensagem, que compartilham coisas do seu dia a dia conosco, mas o que eu vou dizer aqui pode se estender a várias profissões, não só a nossa não, mas o que é que eu tenho visto particularmente no nosso meio, né? Que o crochê era uma coisa prazerosa, era uma coisa que você começou a fazer, muitas começaram a fazer porque gostavam, aquilo motivava, aquilo trazia algo bom, umas tinham ansiedade e o crochê, de certa forma, tratou essa ansiedade dos corações, né? Então, assim, o crochê veio como uma coisa boa. Mas aí eu tô vendo pessoas se queixarem que estão sobrecarregadas, outras que estão angustiadas. Essas que estão sobrecarregadas, elas estão colocando uma carga tão grande sobre a vida delas, e aí talvez tenha se perdido no propósito, que é de ter uma fonte de renda, mas não ficar sobrecarregada ao ponto de você querer parar, querer desistir. Não aguento mais, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Não sei se no sul do país como é que se chama, mas chutar o pau da barraca, né? E outras sofrendo de angústia. Angústia porque querem obter um crescimento acelerado, um crescimento imediato. Vêem as postagens das outras crocheteiras, os ateliês, né? O que a gente faz, posta mesmo, todo dia a gente posta nossos produtos. Mas aí elas vêm e isso tá criando angústia no coração, porque elas acham que não estão conseguindo avançar. Então, o que falar e o que dizer no momento desse, se não a palavra do Senhor para essas pessoas? Então, se você, minha amiga, está nesse ponto de querer desistir, querer parar, angustiada, sobrecarregada, porque você colocou uma carga a mais em cima dos seus ombros, que não é necessário. Então, deixa eu trazer a palavra do Senhor nessa manhã para você, e que você ouça. Você talvez tenha ouvido essa palavra tantas vezes, mas o Senhor vai falar tantas vezes quantas forem necessárias, até que a gente compreenda, não só com a mente, mas também com o coração. E não só compreenda com a mente e com o coração, mas coloque em prática. Como? Desacelerando.
desacelerando. Olha o que é que a palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Mateus. Mateus 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Aí a pergunta, o Senhor está perguntando para você agora e para mim. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? E ele ainda no versículo seguinte vai dizer assim, que para a gente observar os céus, ver as andorinhas, elas não fiam, elas não tecem, mas o Senhor as alimentam. Olha que palavra linda. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Você entendeu? Eu entendi. Eu entendi o que Deus falou para mim nesse dia que se chama hoje. Espero que você tenha entendido também e que coloque em prática. Então, para aquelas que têm pensado em desistir, em parar, eu digo continue, avance. Ainda não é tempo de parar. É tempo de desacelerar. É tempo de ver as prioridades e diminuir essa sobrecarga de trabalho. Para aquelas que um dia tiveram o crochê como prazeroso e hoje não é mais por conta dessa sobrecarga, eu digo, volte lá atrás, quando você começou, e resgate esse prazer pela sua profissão novamente. Para aquelas que estão angustiadas, porque acham que estão produzindo pouco, porque acham que não estão avançando, não estão crescendo, eu quero te dizer, minha amiga, que é um processo. E assim como um processo, tem várias etapas. Então, não tente pular as etapas desse processo. Talvez, o que é que tem acontecido? A gente fica olhando para as outras pessoas, né? E vê aquilo tudo, aquele movimento todo e realmente, às vezes a gente se pega pensando que a gente tem feito muito pouco. Mas hoje eu quero te dizer, você não tem feito pouco. Você não tem feito pouco. E a outra pessoa também não tem feito muito. Cada um tem uma medida. Então, você não pode se equiparar à medida do outro, nem o outro à sua medida. Entendeu? E com essa palavra que o Senhor trouxe nessa manhã, o Senhor está dizendo para todas nós, em todas as profissões, para todos os públicos, Ele está passando confiança, que é Ele quem sustenta. Quando Ele diz que as andorinhas não semeiam, mesmo assim, o Senhor as alimenta, as sustenta. Então, isso cabe para nós. Se o Senhor tem um cuidado tão grande pelos pássaros, quanto mais comigo e contigo, que somos filhos de Deus, criação de Deus, semelhança de Deus. Entende a profundidade dessa palavra? Então, avança, não para, não desiste, caminha, apenas desacelera. E lembre de uma coisa, o Senhor é quem te sustenta, o Senhor é quem te guarda
E você precisa confiar nele. E se você gostou dessa palavra, curte, compartilha e se inscreve no canal.